M. Night Shyamalan está de volta aos cinemas, rapaz. Agora com a sua nova empreitada Old, que aqui no Brasil chegou como Tempo, com uma proposta ousada, como sempre, com ideias muito bacanas, mas que infelizmente eu acho que é um dos filmes mais insossos da carreira do Shyamalan e eu vou me aprofundar nisso daqui hoje, tá? Eu assisti ao filme na cabine de imprensa no começo dessa semana e nesse vídeo eu vou testar um novo formato, que na verdade é um formato que eu já fiz aqui no canal, eu fiz em 2019 inteiro, o ano inteiro, e boa parte de 2018 também, onde eu faço um vídeo sem edição, direto ao ponto, assim, eu gravo direto, a gente coloca aqui algumas imagens já em real time pra gente conversar. Eu tenho assistido muito o canal do Schwarza, né, que é um canal de ciência, vi que ele tem feito essa estratégia que eu usei lá em 2019, só que em 2019 eu fazia lives, né, então eu tô fazendo essa versão gravada para a gente testar esse formato, a gente ver como é que fica. A qualidade da imagem não vai ficar maravilhosa, mas pelo menos a gente consegue gerar um conteúdo mais rápido e mais instantâneo, né? De forma rápida e para ser postado de forma instantânea, certo? Deixa eu abrir aqui rapidinho os meus pontos sobre o filme. Eu gosto muito do Shyamalan, quem me acompanha aqui sabe, eu já fiz análise aqui sobre Sinais, eu já fiz análise de O Sexto Sentido, eu gosto muito de Corpo Fechado, gosto muito de A Vila, gosto muito de A Visita e de Fragmentado. Os demais que eu não citei, eu tenho sérios problemas com os filmes, certo? E eu acho, assim, que, em parte, o hate da galera em cima do Shyamalan é compreensível, porque ele fez algumas bombas astronômicas, inexplicáveis, mas, por outro lado, eu não entendo também muito esse hate absoluto, visto que o cara tem filmes sensacionais, inclusive um dos meus filmes favoritos da vida, 3 dos meus filmes favoritos da vida, que é O Sexto Sentido, Corpo Fechado, mas principalmente Sinais, que eu amo de paixão. E eu, como um fã do Shyamalan, que estava esperando esse filme com uma certa ansiedade, eu me peguei meio triste vendo o resultado desse filme, não porque ele é horrível, porque ele é péssimo, não, eu acho que dos trabalhos dele, talvez esse aqui dos ruins, né, seja o menos pior, mas porque infelizmente é um filme insosso, que eu vou desenrolar aqui um pouquinho a minha argumentação e a gente vê mais ou menos porque é que eu senti isso. Mas antes eu preciso falar das coisas boas desse filme, que esse filme tem coisa boa sim, rapaz. Então vamos lá. Primeira coisa boa que eu quero falar sobre o filme é o primeiro ato. Eu acho ele muito bom. No primeiro ato eu tava assistindo ao filme pensando, cara, eu tô gostando, eu tô me relacionando com essa família, tô me relacionando com esses personagens, tô gostando aqui da abordagem que ele tá utilizando, tô achando interessante os pontos de suspense que ele tá criando, bacana. Só que do segundo ato pra frente ele se perde, eu vou falar isso mais lá quando eu for falar os pontos negativos, tá? Um outro ponto bacana que eu gosto muito do filme foi um ponto que eu vi algumas pessoas falando que eu não entendi. Algumas pessoas falando que o filme coloca a câmera no lugar errado, ele enquadra da forma errada. O que seria enquadrar um filme de uma forma errada? O que seria o ângulo errado de um filme? Isso não existe. Lá no Decifrando Cinema eu falo isso, no Decifrando a Iluminação principalmente eu falo isso, porque muita gente fala que determinadas formas de iluminação no cinema, pra produção de vídeo, é errada. Isso não existe. Todo tipo de iluminação é válido, todo tipo de enquadramento é válido. O que muda é a intenção. E por incrível que pareça, nesse filme eu acho que a mise-en-scène do Shyamalan tá excepcional. Tem uma cena onde logo no começo do filme a gente vê o reflexo de uma personagem meio que dividido entre duas imagens. Ali de cara eu já saquei, isso aqui ele tá deixando essa pista porque essa personagem está dividida por conta de algum motivo. E no desenrolar do roteiro a gente descobre que ela tá dividida entre dois amores. E, caramba, olha só, que sacada sensacional do Shyamalan. E não é só essa, tem hora que ele usa montagem intelectual, onde ele corta para as ondas do mar se batendo contra uma rocha para simbolizar a morte de uma personagem que morre de uma forma parecida, se chocando contra uma rocha. Tem outro momento onde ele enquadra os personagens que ainda estão começando a conhecer aquele ambiente bizarro debaixo de um guarda-sol, e depois que a situação está completamente destruída, está completamente uma zona ali acontecendo, a gente vê esse guarda-sol todo derrubado, todo destruído, sendo levado pelo mar, como se ele estivesse tentando fugir dali também. Então eu achei até interessante essa construção do espaço, da composição visual do filme, e nisso o Shyamalan não é de hoje que ele acerta em cheio nisso. Tá? Uma outra coisa que eu acho interessante no filme são algumas mensagens no subtexto. Por outro lado, eu também acho certo um ponto negativo esse, mas eu acho interessante. Tem uma hora que ele traça uma discussão sobre determinados pensamentos conservadores majoritariamente presentes na comunidade branca americana, né? Então nós temos lá um personagem que acaba sendo influenciado pela ilha de certa forma, que ele pensa que o personagem negro, que o personagem asiático vão assaltar ele. Exclusivamente esses personagens que têm essas etnias, né? Então é interessante a gente reparar nisso,
apesar de eu achar isso de certa forma problemático por outro motivo, mas já eu falo disso. O filme também tem um bom uso do som em um determinado momento para indicar a surdez parcial de uma personagem, então ele usa o som estéreo, é um efeito que funciona muito bem por conta do som estéreo, principalmente, e ele também tem certos planos longos, que eu vi algumas pessoas falando mal disso, mas achei legal, porque, causa de desorientação. Poxa, esses planos longos aparecem justamente em momentos que os personagens estão desorientados. Então, esses aspectos de direção, de subtexto, de mensagem no subtexto, no filme, é sensacional, é uma das coisas que eu mais gosto na carreira do Shyamalan. Só que, infelizmente, você tem uma mise-en-scène bem orquestrada, você tem mensagens interessantes sendo discutidas, dependendo da forma como você faz isso, dependendo do contexto em que isso está inserido, pode não ser o suficiente para sustentar o seu filme. E eu acho que, infelizmente, é o que acontece aqui, tá? Então, vamos para os pontos negativos do filme. Os diálogos do filme são um negócio, assim, que eu fiquei me questionando por que ele resgatou isso, esse elemento, que é um dos mais risíveis lá do seu filme de 2008, Fim dos Tempos, que é os personagens que são completamente unidimensionais e esse único aspecto desses personagens que se sobressai, assim, é o único aspecto da personalidade deles, é a profissão deles. Então tem um personagem que é enfermeiro que tudo que ele fala, ele diz, olha, eu já fiz uma cirurgia que aconteceu isso, olha, isso aqui eu já li num livro, aprendi na faculdade de enfermagem, isso. É bizarro, sabe? Tem outro personagem, que é o próprio personagem do Gael Garcia Bernal, que ele trabalha com seguro de vida. Então todas as informações que ele dá são com base no seguro de vida. Tem hora que ele fala, olha, tem uma saída, a matemática diz isso, a probabilidade nos diz que sempre há uma saída, independente das circunstâncias. Acaba sendo forçado. Só que aqui eu acho que é um pouco menos pior do que lá no Fim dos Tempos. E o filme tem até uma brincadeira com isso, que uma das crianças, né, um dos filhos dos casais, ele tem uma brincadeira de todo mundo que ele conhece, ele pergunta, olá, na verdade não é nem uma brincadeira, é uma forma que ele tem de conhecer pessoas. Ele fala, olá, qual é o seu nome e sua profissão? Então é quase como o filme meio que já brinca com isso, mas ao mesmo tempo ele tenta se levar a sério, ao mesmo tempo em que ele utiliza esse recurso que soa forçado o tempo todo, então torna o diálogo muito expositivo e cansa, sabe? Teve uma hora que eu me peguei desinteressado completamente pelo que estava acontecendo por conta desse elemento do roteiro que eu acho bem problemático, tá? Eu acho que talvez o excesso de personagens, não sei, ou talvez seja só um problema assim da escolha narrativa mesmo, vários deles morrem de forma repentina, de forma previsível também, então você olha, cara, olha o que esse personagem está fazendo, ele vai morrer. Olha, morreu. E o filme quer causar um impacto com a morte dele, mas não causa, porque foi previsível, era óbvio que ele ia morrer, e a gente não conhece aquele personagem direito, e foi tão repentino que não deu pra sentir, sabe? E ao mesmo tempo em que ele não constrói o suspense pra morte desses personagens, ele constrói o suspense pra pontos que não dão em lugar nenhum. Então tem um personagem lá que eles vão encontrar na ilha, que o filme gera um suspense absurdo em cima desse personagem, e eu fiquei achando, cara, esse cara tem alguma coisa. Pro filme estar enquadrando ele da forma que ele tá enquadrando, pra ele ser um personagem tão silencioso, que não dá todas as informações, que ele já sabia o que estava acontecendo ali, mas depois de uma determinada morte, ele decide fugir, é tudo muito suspeito, né? Mas não, o cara simplesmente morre do meio do filme e fica por isso mesmo, e o suspense é jogado na lata do lixo, e toda essa construção de aura em cima dele foi desperdiçada, né? E eu acho que o segundo ato do filme ele sofre de um problema muito próprio dele, assim, que eles chegam na ilha e as pessoas começam a envelhecer rapidamente na ilha, começam a desenvolver, por exemplo, tem uma personagem que tem um tumor, o tumor dela se desenvolve muito mais rápido, ele tipo um tumor que levaria anos e anos e anos para se desenvolver, ele se desenvolve muito rapidamente em questão de minutos. E aí tem várias situações dessas sucessivas e parece que o tempo inteiro os personagens estão se surpreendendo com coisas que já não era mais pra eles se pegarem de surpresa, sabe? Então o filme fica repetindo as mesmas situações, as mesmas circunstâncias de novo, de novo, de novo, de novo. E o segundo ato parece que não é, mas a impressão que dá é que todos são os personagens redescobrindo as mesmas coisas que eles já sabiam. Eles se surpreendendo com elementos narrativos que eles já tinham conhecimento de que funcionava daquela forma. Então por isso que eu acho o roteiro do filme também um tanto problemático. Tá? Você vê que eu tô aqui em tempo real, olha só, não tem edição. Eu não posso parar para ler as minhas anotações, então vamos que vamos. Aproveitar essa pausa, aproveitar que eu tô aqui e pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vai aparecer dessa forma aqui meio rudimentar, depois eu vou melhorar isso com o tempo, mas por favor, curta esse vídeo se você estiver gostando e se inscreva no canal. E quando acabar aqui, comenta o que você achou da minha crítica, o que você achou do filme, se você concorda, se você discorda, vamos conversar sobre cinema aqui.
tá? E aí trazendo a questão das mensagens que o filme procura debater, aquela questão lá racial, tem questões sobre a beleza humana, sobre a busca incessante pela beleza absoluta, por ser visto, né, pela sociedade. Ao mesmo tempo que são debates interessantes, e eu acho interessante a forma como ele aborda esses debates, eles não possuem nexo nenhum, tipo, ele tá falando sobre o homem branco que depois de velho se torna conservador e acha que negros e asiáticos são o inimigo. E ele fala de uma mulher jovem cuja vida inteira foi calcada na busca pela beleza extrema. E também tem uma questão da união da família, apesar de tudo. Tem um momento muito bonito onde o personagem fala: a gente brigou por quê? Eu nem lembro mais, e não quero mais saber, vamos ficar junto. Eu achei muito bonito. Mas não há conexão nenhuma entre esses aspectos. Parece que o filme quer falar de muita coisa e não consegue abordar nenhuma delas com a devida profundidade que ele poderia. Diferente de Sinais, por exemplo, que pra mim é um filme que tem uma temática só, que aborda muito bem essa temática de todos os pontos de vista possíveis daquela temática. Eu lembro que até um crítico de cinema famoso aí falou que o Ad Astra é um filme que infelizmente só fala de um assunto só. Caramba, é mais que o suficiente para um filme, né, para longa-metragem. Opa, acabei tirando aqui, esquecendo aqui de tirar o som, peço desculpas. Então assim, eu acho que o problema não é o tema, não é a forma que o tema é abordado, é a falta de profundidade, é a falta de conexão entre esses elementos narrativos. Fica faltando isso, e acaba soando vazio, porque eles não têm relação alguma entre si. E o terceiro ato do filme, enquanto o primeiro ato, ele é um primeiro ato muito bacana, o segundo ato é uma repetição do mesmo tema, o terceiro ato, ele soa arrastado, ele soa desnecessário, ser tão expositivo, explicar em tantas minúcias o que está acontecendo, e o plot twist completamente previsível. Não, eu acho que talvez seja o plot twist do Shyamalan com o menor impacto possível. Peço desculpa se as crianças estiverem gritando aqui nessa hora, de vez em quando eles começam a gritar. Mas no Vidro, por exemplo, eu acho um final triste, ruim, mas pelo menos o plot twist teve impacto. Aqui não tem impacto nenhum o plot twist final desse filme, porque lá na metade ele já deu tantas pistas tão claras, tão óbvias, sem construção alguma de suspense, que era mesmo que não... Eu preferia que ele não tivesse colocado aquelas informações pra no final ele ser mais impactante. Mas eu fiquei, caramba, como é que o Shyamalan não tá conseguindo construir nenhum suspense direito? É estranho o que tá acontecendo. Parece que ele tá ele tinha dado uma melhorada nesses últimos anos, agora ele tá voltando a se perder de novo. E eu fico triste porque eu gosto muito do Shyamalan, mas infelizmente eu vou ter que dar nota 2 de 5 para Old Tempo. Era um filme que tem uma proposta muito bacana, tem várias temáticas interessantes, mas ele se perde no meio do caminho. Ele poderia ser muito melhor do que ele realmente é. Infelizmente ele não alcança nenhum objetivo que ele almeja, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas você já viu o Old, você já viu o Tempo? Comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre esse filme. O que é que você achou da minha crítica? O que é que você acha das minhas opiniões sobre o Shyamalan? Se você acha ele péssimo, se você não acha. Aqui ao lado devem estar aparecendo 2 vídeos para você continuar assistindo aqui ao canal da SB Cinema. Um forte abraço e comenta também se você gostou desse novo formato que eu fiz aí no passado, tô voltando a fazer agora também, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e vida longa ao cinema.